Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre um tema bastante importante e uma coisa que eu digo que já é muito querido para os brasileiros, que é a primeira forma que o brasileiro começa a investir normalmente, que é a poupança. Vocês conhecem como que funciona uma poupança? Vocês têm poupança no nome de vocês? Alguém da família investe em poupança? Tem segurança no investimento de poupança? Vamos conhecer melhor a respeito da poupança. Primeiro, nós vamos compreender qual é a história da poupança do Brasil, identificar, saber como investir em poupança e compreender como ocorre o rendimento na poupança. Veja um caso aqui do Guilherme. Guilherme é um jovem de 15 anos que deseja investir parte do dinheiro que ele ganha na poupança para ganhar um rendimento mensal. A poupança é considerado, então, portanto, investimento? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, é um investimento. Mas como que é o rendimento dela? Porque eu acho que vocês já estão ouvindo várias vezes, se não ouviram. Eu mesmo já comentei em vídeos anteriores, a poupança não é, hoje em dia, um grande investimento, mas pode ser uma porta de entrada para você começar a investir. Ela é uma conta poupança, é um tipo de investimento, pois paga juros mensais conforme o dia de aniversário da conta, ou seja, o dia que ela foi aberta. Então, todo mês ela rende um determinado juro. Vamos primeiro ver como é que foi criado esse tipo de poupança no Brasil. É bastante antigo. Ela foi criada em 1861, no Rio de Janeiro, na Caixa Econômica Federal, pelo imperador Dom Pedro II. Vocês vejam lá que vem muito antigo. E, por causa exatamente dessa tradição, a poupança da Caixa Econômica, ela ainda é 100% garantido pelo Tesouro Nacional, assim como era lá em 1861. Bem, a ideia era garantir que as pessoas tivessem acesso a uma opção de investimento seguro e acessível com diferentes perfis. Por exemplo, para aqueles que desejavam guardar pequenas economias até grandes investidores. Porque até aquela época, gente, não era comum guardar o dinheiro no banco, as pessoas guardavam em casa. Imagine você guardar uma soma considerável, por exemplo, um grande fazendeiro, uma soma considerável em casa. Acaba atraindo bandidos. Se hoje atrai, imagina também naquela época tinha lá. Era uma maneira também de capitalizar o banco para poder emprestar dinheiro, ou seja, propor financiamento aos seus clientes. Então tinha uma via de mão dupla exatamente que ocorre até hoje. Por exemplo, a caderneta de poupança é uma maneira de captar recursos que são utilizados, por exemplo, dentro dos financiamentos imobiliários do Brasil. Então vamos à frente. A conta poupança existe há muitos e muitos anos. E atualmente não é só a Caixa Econômica Federal que oferece essa forma de investimento. Todos os bancos oferecem essa possibilidade e que, como nós já comentamos, talvez seja a porta inicial para qualquer pessoa. Muitas vezes, vocês tiveram uma poupança, mesmo sendo nenês, vocês já tinham a sua continha poupança, feita pelo pai, feita por um padrinho, e que era a ideia exatamente guardar dentro para vocês atingirem um objetivo num determinado momento, né? Qual a importância da conta poupança para uma pessoa? Isto é, como ela pode auxiliar nas suas finanças? Ela vai seria uma primeira maneira de você começar a investir, que é algo seguro, só que nos últimos anos a poupança ela já não está se tornando muito rentável. Mas, claro, varia, porque dependendo, nós nos últimos tempos tivemos variação da taxa Selic, e isso fez com que aumentasse também o rendimento da poupança. E se há vamos dizer assim, um período de instabilidade, a poupança traz uma maior estabilidade em relação ao investimento, que são bem garantidos, né? Então nós precisamos tomar alguns cuidados, né? Quando a gente aplica, mas a gente precisa entender melhor o que significa tudo isso que estão falando, por que a poupança ora é interessante, ora não é, né? Então a gente já vai falar sobre isso.
Lembra que eu falei que você pode ser, o menor de idade pode ter a poupança? Pode, mas ela tem que ser aberta por um responsável, normalmente o pai ou a mãe, ou um responsável legal que deve abrir essa poupança, que é a fonte exatamente do Banco Central. O que precisa para se ter uma poupança? Precisa uma carteira de identidade ou equivalente a ele, né? O cadastro de pessoa física, o CPF, e o comprovante de residência e de renda, caso tenha, né? Porque se for uma criança não vai ter renda, mas o comprovante de residência vai ter, que é dos seus pais, né? Atenção! De acordo com o Banco Central do Brasil, é proibida a cobrança de remuneração, ou seja, de qualquer tarifa, tanto para a abertura ou com manutenção de conta. Então não é cobrado nenhuma taxa. Isto é um grande atrativo, né? Porque uma conta corrente, sim, ela pode ser cobrado taxas. Se isso tanto em bancos privados quanto em bancos públicos. Investir em conta poupança é muito seguro, pois não há oscilação do mercado, como é o caso das compras de ações na Bolsa de Valores, em que o preço varia conforme as mudanças de mercado, economia, política, etc. Além disso, como não são cobrados taxas de abertura e de manutenção, o cliente não tem nenhuma despesa na sua conta. A única variação da conta poupança é dos juros, que variam conforme a Selic. Já vamos falar sobre ela. E nesse caso, você estará deixando de ganhar mais dinheiro quando a taxa Selic diminuir, porém não estará perdendo. O que é a taxa Selic? Vamos ver aqui o que a Cury fala no livro Me Poupe. Taxa Selic, também conhecida como taxa básica de juros, é uma espécie de mãe de todas as taxas. Se a Selic aumenta, os juros do cartão de crédito, do financiamento do carro, por exemplo, ficam mais caros, mas os investimentos em renda fixa começam a pagar também melhor. Essa taxa ela é determinada pelo Copom, que é um órgão vinculado ao Banco Central, e ele todo mês se reúne para definir essa taxa de juros, né? Que no Brasil, há algum tempo atrás, chegou a estar 2%, taxas muito parecidas, por exemplo, com a dos Estados Unidos, mas no nosso país já chegou a mais de 30% ao mês. Então essa taxa varia exatamente através da economia ou de flutuações políticas. Aí vem aquela pergunta, será que a poupança é um investimento mais atrativo? Vocês acham satisfatórios os juros da poupança, que ocorre na poupança? Vamos dar uma olhadinha e entender. A poupança é um investimento atualmente menos atrativo no mercado, pois paga menor taxa de juros, porém é seguro e não tem taxas nem cobranças. Como é que é calculado o juro da poupança? A Selic igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança vai ser 70% do que for a taxa Selic, mais a taxa referencial de juros. Se for com mais de 8,5% da taxa Selic ao ano, o rendimento é de 0,5% ao mês, mais a taxa de referência, que é a TR. Neste momento, a taxa de juros, quando a gente gravou esse vídeo, é superior a 12%. Então, está valendo esta regra aqui. Vai ganhar 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, que é um valor ali que seria como se fizesse a correção monetária da inflação. Então, nesse momento, houve uma melhora na remuneração. A data aniversário é exatamente a data onde você fez o depósito e vai correr o juro a partir de 30 dias depois que você aplicou. Bem, já falei bastante, não é verdade? Mas vou pensar um pouquinho no exercício para vocês fazerem, tá? Quem tá ali, pega o seu celular, porque eu vou dar uma atividade para vocês e vocês vão usar um site para fazer este cálculo. Vamos lá então. Guilherme abriu sua conta de poupança no dia 10 de janeiro. Ele fez depósitos mensais até dezembro daquele ano com R$ 55 todo mês. Então ele abriu a conta, todo mês colocou R$ 55.
A taxa anual de rendimento da poupança era de 6,17% ao ano ou 0,50%. Como a conta foi aberta no 10 de janeiro, o primeiro rendimento, pela data aniversário, vai acontecer no dia 10 de fevereiro. Tranquilo? Então vamos à frente. Para a gente poder calcular, vocês vão entrar nesse sitezinho aqui, que está aqui, destacado, tá? Que vocês vão ter condições de fazer qual é o valor. Então vamos lá. Vou deixar esse site aqui para quem não copiou ainda poder copiar e acessar. Vai estar esse slide para vocês. E os dados aqui, que daí vocês vão abrir o site e vão colocar o quê? O depósito inicial, que foi 55, e o depósito mensal, R$55. E a taxa aqui que foi dado, que está anualizada, e também a taxa. Lembrando que nós vamos até dezembro. Eu quero saber qual foi o juro que ele vai ter e o capital, o montante que ele vai estar no final de todo esse período ali que foi calculado. Vou dar um tempinho para vocês, já voltamos a conferir.
Então, galera, nesse site que vocês acessaram ali, ele é bastante interessante porque se a gente for usar aquela fórmula do montante do juro composto, ela vai dar trabalho, porque no primeiro mês ele tem R$55. Só que 10 de fevereiro ele vai ter o juro composto 50 sobre 55. Só que no 10 ele vai depositar nesse dia mais 55. Então ele vai ter o capital inicial mais o juro, mais esse 55. No próximo mês vai somar isso daqui, vai se tornar um novo capital e daí vai calcular o juro composto no 10 de março e mais 55. Então, se eu fosse fazer na mão, ia dar um trabalho extremamente grande. Porém, você já tem esse conhecimento para fazer. Usando esse site, você vai conseguir fazer rapidamente. Vamos lá conferir se vocês conseguiram acertar tranquilamente, porque ele é bem intuitivo. Então, ó, depósito inicial, R$55. Valor mensal depositado, R$55. A taxa anual, ficou 12 meses, né? 6,17. Ficou num período de 12 meses, apertamos calcular, ele deu o valor que foi investido, só os valores que foram depositados foram R$715, ou seja, 55 todos os meses, deu R$715. O ganho de juros nesse período foi de R$21,86. Portanto, o valor que ele tem na poupança é de R$736,86. É um juro pequeno? Sim, mas é seguro e é a primeira porta para os investimentos bastante interessantes. Mas vamos uma atividade mão na massa. Quando Ana começou a trabalhar, ela abriu uma conta poupança. Depois de um tempo, mudou de banco e esqueceu que tinha essa conta. Parece mentira, mas acontece bastante. Após 10 anos, Ana descobriu que tinha deixado R$30 na conta poupança, a qual rendia 6,17% ao ano. Agora vem a pergunta: qual será o valor que Ana tem atualmente, depois dos 10 anos, com esses R$30, com essa renda de 6,17%? Vocês vão usar a mesma calculadora ali do aplicador que vocês acessaram no exercício anterior para fazer esse cálculo e me dizer quanto que Ana tem atualmente. Um instantinho só, já voltamos a conferir.
Então, galera, tranquilo? Vocês acham esse meio absurdo, não esquecer? Não é tão absurdo não, gente. Agora, bem pouco tempo, teve um programa exatamente de gente que esqueceu de dinheiro de 1960 para receber. Imagine em 10 anos, parece que não é muita coisa. Acontece sim, e às vezes o valor pequeno a gente não dá conta, mas é um valor nosso, não é verdade? Vamos ver nesses 10 anos quanto que ela rendeu. Vamos ver se bateu o resultado que vocês tiveram? Vamos lá, era 10 anos, R$30 com essa taxa anual. Aplicando valor inicial 30, não temos valor mensal, o rendimento 6,17%, o período em 10 anos, cada ano tem 12 meses, então, portanto, 120 meses. Aplicamos calcular, o capital investido foi R$30, o juro que foi disponibilizado nesses 10 anos foi R$24,59, portanto o valor atual que ela tem na poupança, R$54,59, quase dobrou o dinheiro dela, ficou paradinho lá, né? Mas dinheiro parado não é muito bom, mesmo na poupança ali, talvez é mais interessante a gente conhecer qual uma aplicação que seja melhor exatamente para encontrar. Daí fica aquela grande pergunta, será que a poupança é interessante? A pergunta vem exatamente nessa reflexão. Será que 10 anos atrás, o que ela comprava com R$30, ela vai comprar com R$54,59? O que vocês acham? Vai comprar a mesma coisa? Vai comprar mais ou vai comprar menos? Pense um pouquinho, daí aí você já vai refletir se a poupança está sendo um bom investimento a longo prazo. Porém, eu sempre destaco, é melhor você começar de algum lugar e a poupança se torna muito fácil para você conseguir iniciar a poupar, iniciar a investir e depois você vai conhecendo os outros métodos de investimento e começa a ganhar mais juros e, consequentemente, se planejar o futuro da sua vida. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.